Existe diferença entre cação e tubarão? Você pode até se estranhar com o que eu vou dizer, mas não existe diferença entre cação e tubarão. Vamos entender um pouco mais sobre esse problema e repensar o consumo? Olá, eu sou Mariana Hawaisen, membro da diretoria do Instituto Bioicos. E hoje eu vou te ensinar sobre a diferença entre cação e tubarão. Fica até o final que você vai saber tudo sobre a diferença entre esses dois nomes, como o consumo da carne de tubarão pode prejudicar a conservação dessas espécies e saiba como sua saúde pode estar em risco. Você pode até se estranhar com essa afirmação, mas não existe diferença entre cação e tubarão. Cação é apenas um nome genérico e comercial para diferentes espécies de elasmobrânquios. Lembrando que os elasmobrânquios são a subclasse dos peixes cartilaginosos, os condrictes, a qual pertence os tubarões e as raias. E a carne desses animais que são chamados de cação é consumida pelos seres humanos sem que a pessoa muitas vezes saiba qual animal ela está consumindo. Existe até uma frase com uma pitada de humor, mas muito séria, que diz que a diferença entre cação e tubarão é apenas quem se alimenta de quem. Se o homem está se alimentando deste animal, é chamado de cação. Se este animal se alimenta do homem, é chamado de tubarão. Claro que a gente já sabe que os tubarões não se alimentam necessariamente dos homens, mas que fique claro, essa frase é apenas ilustrativa. O ser humano não faz parte da dieta do tubarão, inclusive o número de fatalidades por ataques de tubarão a seres humanos é muito pequeno. A chance de você sofrer um ataque de tubarão é extremamente rara. Depois dá uma olhada no meu vídeo de ataques de tubarão a seres humanos, que é um medo que deve ser desmistificado, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo e também na tela final. Acontece que essa desinformação e até mesmo confusão se tornou uma ameaça, tanto para esses animais e para a biodiversidade, quanto para o próprio ser humano que consome essa carne. Vamos entender melhor sobre esse problema e as suas consequências? Em 2017, foi publicado um artigo na Marine Policy por pesquisadores brasileiros que mapearam o consumo da carne de tubarão no Brasil. E eles alertaram sobre os riscos ambientais que esse consumo implica. Segundo os autores, o Brasil é o primeiro importador da carne de tubarão em escala mundial. Isso porque, em alguns países asiáticos, as nadadeiras de tubarão, também chamadas popularmente de barbatanas, são muito apreciadas pela culinária, tendo um apelo afrodisíaco, chegando a custar mais de $1.000 por quilo. A prática de shark finning é quando o ser humano corta as nadadeiras do tubarão e devolvem o seu corpo para o mar, muitas vezes ainda vivo. E como essa prática é proibida, o restante da carne, que não é de interesse para a maioria dos países, é repassado para o Brasil. Aqui, a indústria pesqueira internacional encontra um forte comércio desses peixes, porque são apreciados por não possuírem espinhas. E nós também somos o 11º produtor da carne e o 17º exportador de nadadeiras que não são consumidas aqui. Muitas pessoas, na verdade, não sabem que estão consumindo a carne de tubarão. Segundo este estudo, 70% das pessoas não sabem disso. Então, se você também não sabia, não se sinta mal. Isso acontece porque ao chegar nas prateleiras de mercados e peixarias, a carne já está limpa, cortada e filetada, pronta para o consumo, e é vendida com o nome comercial de cação. O importante é que agora você já sabe e pode repensar o seu consumo. Mas por que devo repensar o consumo? O consumo e o comércio da carne de tubarão no Brasil não são proibidos, mas existem algumas regras, como leis que proíbem a captura de espécies ameaçadas e o descarte de carcaças. A proibição do descarte da carcaça, por exemplo, tem o objetivo de permitir a identificação da espécie e evitar a prática do shark finning.
Só que muitos não cumprem as regras e quase sempre a carne é limpa ainda na embarcação, chegando à costa já em formato de postas e filés prontas para serem comercializadas. Contudo, a identificação dos animais é extremamente importante, já que cação é um termo genérico para muitas espécies de tubarões, inclusive raias. Um dos autores do estudo que eu mencionei anteriormente fez uma declaração para o site da Universidade Federal do Paraná, e ele diz que, basicamente, aqui no Brasil, tudo que cai na rede é peixe, e depois acaba sendo vendido como cação. E é aí que mora o problema, já que no Brasil, 33% das espécies de elasmobrânquios estão ameaçadas de extinção, superando a taxa global de 25%. Ou seja, ao comer cação, você está contribuindo para a diminuição de populações de espécies de tubarões, como o tubarão-martelo, o cação-anjo e a raia-viola, que são todos ameaçados. A redução de populações de espécies de tubarões e raias, inclusive a extinção delas, pode trazer grandes problemas para o ecossistema marinho, inclusive para o ser humano. Os elasmobrânquios são considerados predadores de topo de cadeia, por isso que eles são muito importantes para os ecossistemas, pois eles controlam as populações de espécies que estão abaixo deles no nível trófico da cadeia alimentar. Então, o desaparecimento dessas espécies de elasmobrânquios podem causar um aumento das populações de suas presas e uma diminuição, então, de outras espécies, inclusive uma diminuição da biodiversidade. Isso não afetaria apenas a dinâmica dos ecossistemas, mas também os estoques pesqueiros e o ecoturismo, que são de grande importância econômica e cultural para os seres humanos. A fim de identificar as espécies comercializadas e contribuir com a conservação dessas espécies ameaçadas, estudos de genética forense vêm sendo feitos. Pedaços de tecidos dos animais são coletados e, por meio de técnicas de genética molecular, a espécie de cada indivíduo é identificada a nível molecular. Nesses estudos foram identificadas espécies ameaçadas, protegidas por lei, comercializadas como cação. Mas apesar de tudo isso que eu mostrei, há outro motivo para você não consumir a carne de cação, não apenas das espécies ameaçadas, mas de qualquer outra espécie, pois a sua saúde também pode estar em risco. Como eu já falei para você, eles estão no topo da cadeia alimentar, ocorrendo o processo de biomagnificação, que consiste no acúmulo progressivo de substâncias ao longo da cadeia alimentar. Ao se alimentar de presas que agregam substâncias em menores quantidades, os elasmobrânquios acumulam essas substâncias em maiores quantidades. E o mesmo ocorre conosco quando nos alimentamos desses peixes. As substâncias se acumulam no nosso corpo. Algumas delas são o mercúrio e o arsênio, que, se ingeridas em grandes quantidades, podem causar danos cerebrais. Isso, inclusive, é um dos motivos para que muitos países rejeitem o consumo da carne de cação e organizações não recomendem o seu consumo por lactantes, grávidas e crianças. E aí, esses motivos são suficientes para você repensar o consumo da carne de tubarão? Considere com carinho parar, ou então consumir conscientemente, procurando sempre saber a origem do que está em seu prato. Você também pode compartilhar o que aprendeu com seus amigos e familiares, para que eles possam refletir sobre este problema e ajudar na conservação dos oceanos. Então é isso! Hoje você aprendeu sobre a diferença entre cação e tubarão, como o consumo da carne de tubarão pode prejudicar a conservação de espécies e também descobriu como sua saúde pode estar em risco. Este conteúdo foi extraído do artigo Existe diferença entre cação e tubarão? De autoria de Júlia Salmazo, J. Pirângelo, Thaís Sempribon, Regiane Delacqua e Douglas Peiró. Publicado na revista Biologia Marinha de Divulgação Científica. O link está aqui na descrição. Gostou desse episódio e quer saber mais? Clique no link da descrição para conhecer o portal do Instituto Bioicos e cadastre-se para receber as novidades.
E se você quiser contribuir com o Instituto, curta o vídeo e se inscreva no canal. É isso aí! Aqui é Mariana Haueisen, membro do Instituto Bioicos, e até o próximo episódio.